Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga, sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje é a nossa aula de número 11 do livro 1 e vem sob o tema A Escritura dos Evangelhos, os Evangelistas, tendo como objetivos explicar como foram redigidos os textos evangélicos e analisar o papel desempenhado pelos evangelistas na divulgação do cristianismo. Mas antes de nós começarmos aqui a leitura do nosso material, como sempre, te convido para que tu não esqueças de curtir já logo agora no início esse vídeo, para que depois você não esqueça, porque é muito fundamental, meu querido, minha querida, que você curta aqui, porque quando você curte aqui, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e partilha com outras pessoas, que é isso que nós queremos, não é mesmo? É partilhar o bem, as graças e as virtudes maravilhosas que vêm nos abençoando as vidas através desses estudos espiritualistas que temos feito. Vamos então à leitura da nossa aula e posteriormente eu trago breves comentários, como sempre faço. O ambiente histórico em que o Evangelho surgiu é o do judaísmo, formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento, condicionado pelos acontecimentos históricos, pelas instituições nas quais se encontrou inserido e pelas correntes religiosas que o especificaram. A palavra evangelho, do grego evangelium, quer dizer boa notícia ou boa nova, por extensão. O sentido mais antigo da palavra está relacionado a uma gorjeta que era dada aos que traziam boas notícias. Nas cidades gregas, empregava-se o vocábulo evangelho quando ecoava a notícia de uma vitória militar ou o nascimento do filho de um rei ou imperador. Uniam-se à notícia cânticos e cerimônias festivas, dando-se uma conotação de alegria. O Novo Testamento abrange 4 conjuntos de livros, assim discriminados: A. Evangelhos. B. Atos dos Apóstolos. C. Epístolas. E D. Apocalipse. Neste roteiro estão inseridas informações sobre o Evangelho de Jesus, segundo os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho, a Boa Nova, cerne doutrinário do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena de Jesus Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João, discípulos diretos, apóstolos, de contato pessoal com o Mestre, escreveram respectivamente em hebraico e em grego. Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego, o primeiro transmitindo reminiscências de Pedro, o segundo investigando e recolhendo informações por via indireta. Harmonizam-se os 4 textos num todo orgânico, composto sem acomodações, sob inspiração mediúnica, cujo influxo não derrogou a liberdade volitiva e os pensadores psíquicos. Mateus, menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Marcos, atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa,
sublima depois, vendo em Jesus o servo incansável, paradigma da fraternidade a serviço divino. Lucas, mais intelectualizado, apresenta Jesus como entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção no Pai Criador. João, mais espiritualizado, portanto mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o Verbo mesmo de Deus, não apenas o Rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. O Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e posteriormente transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã oral e viva é qual água corrente em que qualquer se pode saciar. Sua propaganda se fez por meio da prédica, sermão, discurso religioso, pelo ensino dos apóstolos, homens simples e letrados, mas iluminados pelo pensamento do Mestre. Não é senão do ano 60 a 80 que aparecem as primeiras narrações escritas. A de Marcos, a princípio, que é a mais antiga, depois as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, todas escritos fragmentários e que se vão acrescentar de sucessivas adições, como todas as obras populares. Foi somente no fim do século I, de 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, o primitivo, atualmente perdido. Finalmente, de 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos, únicos depois reconhecidos pela Igreja, grande número de outros vinha à luz. Desses, são conhecidos atualmente uns 20, mas no século III, Orígenes os citava em maior número. Lucas faz alusão a isso no primeiro versículo da obra que traz o seu nome. Os textos evangélicos utilizados pelos povos não anglo-saxões originam-se da Vulgata, divulgada, latina, fixada a partir do século IV, quando o erudito Jerônimo, secretário do Papa Dámaso I, verte do grego para o latim textos autenticáveis e separa os considerados de autoria obscura ou apócrifa. Sabemos, no entanto, que existiu a chamada Bíblia dos 70, corpo doutrinário traduzido ao que se diz por 70 sábios de Alexandria, do qual se teria tirado 70 cópias. O grego em que os evangelhos foram escritos foi o popular dialeto alexandrino chamado Quini, que era a língua mais falada, ou, pelo menos, compreendida pelos homens cultos de todas as localidades do Oriente e do Ocidente do Império Romano. Por essa razão, os evangelistas usaram o grego e não o hebraico para escrever os evangelhos, tornando-os assim acessíveis a um maior número de pessoas. Naquele tempo não havia pontuação nem separação de palavras na escrita. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamentos. A colocação de espaços entre as palavras e as frases
foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A pontuação surgiu com o aparecimento da imprensa no século XV. A organização dos textos bíblicos em capítulos foi introduzida no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo no século XIII. A subdivisão dos capítulos em versículos foi criação do tipógrafo parisiense Roberto Stephen no século XVI. Não obstante a existência de várias traduções inglesas da Bíblia, empreendidas durante a Idade Média, somente no século XVI a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa, na forma que conhecemos atualmente. Na Conferência de Hampton Court, em 1604, foi proposta uma nova tradução da Bíblia. 54 tradutores foram convidados para o empreendimento dessa tarefa em Oxford, Cambridge e Westminster. Essa tradução, dedicada ao rei James I, foi publicada em 1611 em volumes grandes. Trata-se de uma tradução também conhecida como a versão autorizada, que se enraizou de tal forma na história religiosa e literária dos povos de língua inglesa que as edições posteriores cuidavam apenas de simples revisões e não de substituições. Algumas dessas revisões foram a revisão inglesa de 1885 e a versão padrão americana, American Standard Version, de 1901. Esta última foi vigorosamente revisada pela Revised Standard Version de 1946 a 1952. Os textos bíblicos publicados em língua inglesa, que tem como base a tradução de William Tyndale, de 1525 a 1526, sobretudo o Novo Testamento, apresentam diferenças das edições publicadas pelos demais povos. É que a tradução inglesa foi realizada diretamente do original grego e não do latim, a Vulgata. Os evangelhos canônicos e os apócrifos. Os evangelhos são narrativas cuidadosamente escritas sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Não podemos jamais esquecer que os textos existentes em o Novo Testamento retratam, além dos ensinamentos do Cristo, a pregação e a vida dos apóstolos e discípulos diretos. Estudos críticos e sérios demonstram que nos textos evangélicos há diferenças que evidenciam a influência pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Assim, os 3 primeiros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, têm muitos aspectos comuns e também muitas diferenças. As semelhanças vão de algumas palavras a textos inteiros. As diferenças são encontradas nas narrativas de fatos e de acontecimentos relacionados à vida e à missão do Cristo, percebendo-se discrepâncias aqui e ali. Em termos numéricos, podemos representar a questão sinótica assim: dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam do evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos segundo interpretação própria. Os evangelistas
Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Lucas e Marcos não conviveram com ele. Os escritos evangélicos, também chamados de escrituras gregas, foram divididos em canônicos, que são os textos que fazem parte do Novo Testamento, e apócrifos, a palavra que significa coisa escondida, oculta. Os apócrifos, ou deuterocanônicos, definidos no Concílio de Nicéia, são manuscritos redigidos pelos discípulos de Jesus e que não foram nem são reconhecidos pela Igreja Católica, sob a alegação de que a veracidade dos mesmos não poderia ser comprovada. Existe cerca de 112 textos apócrifos, 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento. A tradição contabiliza um número maior. Exemplos de livros apócrifos: Evangelhos de Maria Madalena, de Tomé, de Filipe, o árabe que trata da infância de Jesus, do pseudo Tomé, de Tiago, da morte e assunção de Maria. 2. Atos de Pedro, de Tecla, de Paulo, dos apóstolos, de Pilatos. 3. Epístolas de Pilatos a Herodes, de Pilatos a Tibério, de Pedro a Filipe, de Paulo aos Laodicenses, Epístola aos Coríntios, de Aristeu. 4. Apocalipses, de Tiago, de João, de Estevão, de Pedro, de Elias, de Esdras, de Baruque e de Sofonias. 5. Testamentos, de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos 12 patriarcas, de Moisés, de Salomão e de Jó. 6. Outros livros: A Filha de Pedro, A Descida do Cristo aos Infernos, Declaração de José de Arimateia, Vida de Adão e Eva, Jubileus 1, 2 e 3, Enoque, Salmos de Salomão e Oráculos sibilinos. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de sinópticos, porque apresentam entre si muitas semelhanças, podendo ser dispostos em colunas paralelas e abarcados como um só olhar. Quanto ao quarto evangelho, o de João, este permanece único, pois se distingue significativamente dos demais em conteúdo, estilo e forma. A hipótese mais aceita para justificar as similaridades existentes nos evangelhos sinóticos é denominada teoria das duas fontes. Nessa teoria, Marcos teria utilizado uma fonte possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídios para os relatos de Mateus e Lucas. A outra fonte utilizada por estes dois evangelistas é totalmente desconhecida e se chama fonte Q, inicial da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Os textos evangélicos sofreram ao longo dos tempos 3 grandes modificações. No texto original, escrito pelos evangelistas, durante a elaboração da Vulgata, e na redação final, que é a que temos atualmente. Por entre essas fases ocorreram influências em variados sentidos, levando a relações literárias de semelhança ou diferenças, que são observadas entre os evangelhos no seu estado atual. Assim, pode-se perceber que a redação de Marcos deve ter sofrido influência do documento, fonte de Mateus. Daí verifica-se as semelhanças onde é de repente, onde, por sua vez,
deve ter influenciado a última redação do primeiro Evangelho. Os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos e Lucas, mencionam os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus mais de 90 vezes, o que é bastante significativo. O Evangelho de João desenvolve a ideia de crença nas 99 citações, o que também nos fornece um material para a reflexão. O Evangelho segundo Marcos. Conforme a mais antiga tradição, esse evangelho foi escrito por João Marcos, João do hebraico, Marcos do latim, sobrinho de Pedro e primo de Barnabé. Ao que se sabe, vivia em Jerusalém com seus pais. Supõe-se que o texto de Marcos foi o que serviu de fonte para as escrituras de Lucas e Mateus, tendo ele próprio, por sua vez, utilizado outras fontes, que seriam Pedro, por exemplo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito num tempo não muito distante da destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 d.C., possivelmente entre os anos 60 e 70. É um evangelho que apresenta pouca evolução da doutrina cristã e não conduz a maiores reflexões teológicas. É provável que Marcos tenha acompanhado os acontecimentos da paixão e morte do Cristo. Para escrever o seu evangelho, Marcos deve ter recorrido a 3 fontes: as suas lembranças, as recordações de pessoas que conviveram com o Mestre e aos documentos que circulavam na jovem comunidade cristã da época. A tradição informa que Marcos teria sido discípulo de Pedro, de quem teria recebido os esclarecimentos evangélicos. Isto está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. O Evangelho de Marcos está escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica. Descuida-se da sequência cronológica. Há muitas palavras aramaicas, revelando proximidade com os aramaísmos dos originais em que se baseou. São exemplos de aramaísmo as seguintes palavras ou expressões: Boanerges, em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Talita cumi, em Marcos, capítulo 5, versículo 41. Efetá, em Marcos, capítulo 7, versículo 34. Aba, em Marcos, capítulo 14, versículo 36. Eloi, Eloi, em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Mostra também vestígios da tradição oral. Há indícios de que Marcos teria redigido o seu texto em Roma. Os historiadores que defendem este ponto de vista se fundamentam nos seguintes indícios. A. Na questão sobre o divórcio, em Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Um problema que afligia apenas os romanos da época. B. Na utilização de palavras latinas como centurion, centurião, e praetorium, tribunal, entre outras, em Marcos, capítulo 6, versículo 27, capítulo 7, versículo 4, capítulo 12, versículo 42, capítulo 15, versículo 39 e capítulo 44 e 45. C. No nome latino para designar a moeda ou óbulo ofertado pela viúva, em Marcos, capítulo 12, versículo 41. O Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Tem como escopo apresentar Jesus como Filho de Deus.
em Marcos, capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 11 e capítulo 15, versículo 39. Sua condição divina, demonstrando que os milagres realizados por Jesus asseguravam ser ele o Messias prometido. Esclarece também que Jesus é recebido favoravelmente pelas multidões, mas que seu messianismo, humilde e espiritual, decepciona e diminui a expectativa popular. No propósito de nos apresentar Jesus como Filho de Deus, incompreendido e rejeitado pelo povo, Marcos se preocupa menos em explanar o ensino do Mestre, fazendo poucas referências aos seus ensinamentos. Escrito em linguagem popular de estilo vivo, o texto de Marcos deixa de lado o que interessava apenas aos judeus, focalizando também os interesses dos pagãos recém-convertidos na fé, após a morte de Pedro e Paulo, entre os anos 62 e 63. No entanto, há no Evangelho de Marcos explicações que nem mesmo os gentios compreendiam. Em Marcos, capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 34, capítulo 10, versículo 46, capítulo 14, versículo 36 e capítulo 15, versículo 34. Assim como relatos de costumes judaicos. Em Marcos, capítulo 7, versículos do 3 ao 4, 14, versículo 12, capítulo 15, versículo 42. O autor faz poucas referências ao Antigo Testamento. Destaca as várias emoções dos personagens. Em Marcos, capítulo 3, versículo 34, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 14, capítulo 21 e capítulo 32, capítulo 16, versículos do 5 ao 6. O ponto culminante do seu evangelho é a confissão de Pedro em Cesareia, em Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 30, e a resposta do Cristo, que não declarara antes ser o Messias por causa do falso conceito de libertador temporal atribuído ao enviado de Deus. Alguns autores afirmam que Marcos usou este segredo messiânico para evitar explicações embaraçosas sobre o fato de ter o Cristo morrido de forma como morreu, quando devia, no entender dos judeus, ser o libertador de um povo. A tradição diz que a casa citada em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, pertencia a Marcos e é a mesa em que foi celebrada a última ceia de Jesus, em Marcos, capítulo 14, versículo 4. Supõe-se também que o jardim de Getsemane lhe pertencia, que ele, Marcos, era o homem do cântaro, em Marcos, capítulo 14, versículo 13, sendo igualmente o jovem nu retratado unicamente em seu evangelho, em Marcos, capítulo 14, versículos do 51 ao 52. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem do apóstolo dos gentios, de Jerusalém a Antioquia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5. Mas não completa a viagem voltando a Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Com Barnabé foi a Chipre, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39. Todavia permaneceu mais tempo com Pedro, servindo de intérprete e de secretário, tendo participado de trabalho missionário no Egito, morreu vítima de martírio.
O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 80 e 100 depois de Cristo. Seguramente foi depois de 70, após a destruição de Jerusalém, e posterior ao Evangelho de Marcos. O texto, conhecido nos dias atuais, surgiu na Palestina, escrito em grego, em bom estilo literário, para leitores de língua grega. Posteriormente, foi traduzido para o latim, na Vulgata. Alguns estudiosos acreditam que o texto original de Mateus foi escrito em aramaico e, mais tarde, traduzido para o grego. Se efetivamente esse texto existiu, foi perdido. As linhas gerais da vida do Cristo, encontradas no Evangelho de Marcos, são reproduzidas no de Mateus, mas segundo um novo plano, porque os relatos e os discursos se alternam. Por exemplo, em Mateus, capítulo 1, versículo 4, há o relato da infância e início do ministério de Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7, vem em discurso o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e a entrada no reino. No tempo em que foi escrito, a Igreja cristã já ultrapassara os limites de Israel. Mateus foi um dos apóstolos e testemunha de vários acontecimentos. Cobrador de impostos para o Império Romano, era menosprezado pelos judeus, porque consideravam impura a sua profissão. Foi o apóstolo mais intelectual do grupo dos 12. Percebe-se que o seu evangelho era o de um cristão vindo do judaísmo, conhecedor das Escrituras, fiel à tradição. Mateus escreve entre os judeus para judeus, procurando defender a tese de que Jesus era o Messias previsto nas Escrituras. A sua origem judaica fica evidente quando ele emprega, por exemplo, a expressão reino dos céus, em lugar de reino de Deus, já que o nome Deus não era pronunciado pelos judeus. A narrativa do texto de Mateus dispensa explicações sobre os costumes judaicos, por serem considerados corriqueiros e do entendimento dos seus compatriotas. Na composição literária do seu evangelho, o autor empregou como fontes o Evangelho de Marcos e outros escritos particulares. Fez um trabalho de compilação bastante pessoal. É um texto rico de hebraísmos, adaptando e completando as fontes com os próprios conhecimentos. Mateus é chamado o homem dos discursos, por ser quem mais cita as fontes. Mostra aos judeus que Jesus é filho de Davi e de Abraão, portanto, o Messias de Israel. Exorta os fiéis a aceitarem Jesus como o Messias prometido por Deus ao seu povo. Refere-se constantemente ao Antigo Testamento. Fala na universalidade da mensagem cristã, convidando judeus e não judeus a aceitarem os seus ensinamentos. Do ponto de vista cristológico, considera Jesus como rei, Messias que foi rejeitado e que criou outro povo ou comunidade, que é a Eclésia, Igreja. Emprega o termo Kyrios, Senhor, enquanto os outros usam o termo Mestre. O Evangelho segundo Lucas. O médico Lucas era natural de Antioquia, fato que ele cita várias vezes nos Atos dos Apóstolos. Não foi discípulo direto do Cristo, ficando isso claro desde o início do seu texto, pois que se coloca fora das testemunhas oculares. Utilizou como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras particulares
da região onde viveu, incluindo-se nessas últimas documentos da época e testemunhos dos fatos ocorridos. Lucas também teria recebido esclarecimentos de Paulo por ocasião de um encontro em Antioquia. Paulo fala sobre Lucas em suas epístolas aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, aos Filipenses 24 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Pode-se situar o aparecimento do Evangelho de Lucas entre os anos 70 e 80 d.C. O mérito particular do terceiro evangelho lhe vem da personalidade muito cativante do seu autor, que nele transparece continuamente. Lucas é um escritor de grande talento e uma alma delicada. Elaborou uma obra de modo original, com um esforço de informação e de ordem. Em Lucas, capítulo 1, versículo 3. Seu plano reproduz as grandes linhas de Marcos, com algumas transposições ou omissões. Certos episódios são deslocados. Em Lucas, capítulo 3, versículos do 19 ao 20, capítulo 4, versículos do 16 ao 30, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, capítulo 6, versículos do 12 ao 19 e capítulo 22, versículos 31 ao 34. Seu plano retoma as grandes linhas do de Marcos, com algumas transposições ou omissões. Alguns episódios são deslocados. Em capítulo 3, versículos 19 a 20, 4, versículos 16 a 30, capítulo 5, versículos 1 ao 11, 6, versículos 12 ao 19, capítulo 22, do 31 e 34, entre outros. Ora, por preocupação de clareza e de lógica, ora, por influência de outras tradições, entre as quais deve-se notar a que se reflete igualmente no quarto evangelho. Outros episódios são omitidos, seja como menos interessantes para os leitores pagãos. Em CFMC 9, versículos 11 ao 13. Seja para evitar duplicatas. Em CFMC, capítulo 12, versículos 28 ao 34, em comparação a LC 10, dos versículos 25 a 28. É tido como um bom escritor pelo estilo elegante da língua, o grego, usado no prólogo, considerado um clássico da época. O próprio costume de escrever prólogos, dedicando o livro, era comum entre os grandes escritores. Corrige o grego de Marcos, substituindo termos vulgares ou banais por palavras eruditas. À vista dos acontecimentos da época, procurou relacionar os acontecimentos narrados com fatos conhecidos da história, obedecendo a detalhes cronológicos. Alguns estudiosos procuram ver no seu evangelho um certo olho clínico, por ser ele um médico. Vê-se isto, por exemplo, nos episódios da sogra de Pedro, do samaritano e da mulher hemorroíça. Lucas nos apresenta Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes e dos pecadores. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, fala em salvar o que estava perdido. Em Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50, traz o relato da pecadora que banhou os pés do Cristo. No capítulo 15, versículos 1 ao 32, narra ensinamentos sobre a ovelha ou dracma perdidas e o retorno do filho pródigo.
no capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Fala da prece do publicano e a do fariseu. No capítulo 16, versículos 19 a 31, faz referências sobre o rico avarento e sobre o pobre Lázaro. No capítulo 11, versículo 41, e no capítulo 12, versículo 33, e em o capítulo 14, versículo 13, mostra a necessidade das esmolas. Nota-se ainda em Lucas uma preocupação com a valorização das mulheres, tendo em vista o conceito que delas tinha a sociedade da época. Assim refere-se a Ana e a Isabel, as mulheres que acompanhavam os apóstolos, a Maria e Marta de Betânia, a viúva de Naim e a mulher da multidão, que exaltou a mãe de Cristo. Cita também Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Isto está escrito em Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. E num lugar todo especial está Maria, mãe de Jesus. Fornece muitos detalhes da vida familiar do Mestre, fato que levanta a hipótese de Lucas ter entrevistado Maria de Nazaré. Corrige certas referências extraordinárias a respeito de Jesus, que pudessem escandalizar os não-judeus. Multiplicação dos pães, sogra de Pedro, discussão no caminho e etc. Faz a genealogia do Cristo diferente da de Mateus, começando por Adão. O Evangelho segundo João. O Evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. João é o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, o Verbo divino. Esse Evangelho é uma obra unitária. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo. Portanto, na leitura da obra deve-se ficar atento ao seu conjunto e não somente às unidades que a compõem, tomadas isoladamente. O plano que estrutura o Evangelho de João é espiritual e não histórico-narrativo. A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas por uma comunidade no seio da sua experiência de fé. A história de Jesus no Evangelho de João é apresentada como um drama composto de um prólogo, 2 atos principais e um epílogo. Considerando-se o Evangelho sob essa luz, sua característica distintiva pode ser vista como seu ensinamento iluminado. João proclama a messianidade de Jesus e a sua filiação divina, esclarecendo que para ter vida é preciso ter fé em Jesus, os traços característicos do Evangelho joanino, e que o diferem dos demais, mostram a forte influência de uma corrente de pensamento amplamente difundida em certos círculos do judaísmo, os ensinamentos dos essênios. Neles se atribuía importância especial ao conhecimento, que seria a agnose, expresso por meio de dualismos, luz e trevas, verdade e mentira, anjo da luz, anjo das trevas. João insiste na mística da unidade com o Cristo e na necessidade do amor fraterno. Mais ainda, o quarto evangelho, mais do que os sinóticos, quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. Os acontecimentos de Jesus são sinais cujo sentido não transpareceu logo de início, só sendo compreendido após a glorificação do Cristo. Isto está em João, capítulo 2, versículo 22
capítulo 12, versículo 16 e capítulo 13, versículo 7. Muitas palavras de Jesus eram dotadas de significação espiritual, que não foram percebidas senão mais tarde. Isto está escrito em João, capítulo 2, versículo 19. Caberia ao apóstolo falar em nome de Jesus ressuscitado, recordando e ensinando aos discípulos o que Jesus lhes havia dito. Conduzi-los à verdade completa. O que está em João, capítulo 14, versículo 26 e seguintes. Por outro lado, João nos mostra uma faceta da personalidade de Jesus não percebida nos demais evangelistas. Seus ensinamentos ocorrem no contexto da vida judaica, nas festas e no templo, deixando claro ao povo que ele, Jesus, é o centro de uma religião renovada, em espírito e em verdade. O que está escrito em João, capítulo 4, versículo 24. Para o evangelista, Jesus é a palavra, o Verbo, enviada por Deus à terra, e deve regressar ao Pai uma vez cumprida a sua missão. Isto está em João, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Trata-se de uma missão que consiste em anunciar aos homens os mistérios divinos. Jesus é a testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai. Isto está em João, capítulo 3, versículos 11 e seguintes. Jesus é a água viva. Isto está em João, capítulo 7, versículo 37. É a luz do mundo. Isto está em João, capítulo 8, versículo 12. Jesus é o bom pastor. Isto está em João, capítulo 10, versículos do 1 ao 18. E é também o caminho, a verdade e a vida. Isto está em João, capítulo 14, versículo 6. João se move assim acima dos testemunhos dos outros escritores do Evangelho, explorando a natureza de Jesus em relação a Deus e à humanidade, e os fundamentos para a crença cristã e para a vida espiritual, que é as suas consequências. Jesus, no retrato de João, é ao mesmo tempo um com o Pai e um com a sua igreja na terra. Há detalhes no quarto evangelho que nos fazem supor haja entre o apóstolo e Jesus uma maior proximidade. Por exemplo, ao descrever o encontro do mestre com Nicodemos, em João capítulo 3, versículos do 1 ao 15. O evangelista nos transmite a certeza de estar presente, testemunhando a conversa. Uma testemunha que talvez estivesse à porta, como quem se encontra à espreita, até surpreender o esclarecedor colóquio entre o Rabi Galileu e o doutor da lei. Noutro momento, quando narra o episódio das bodas de Caná, em João, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. João parece reviver o adolescente maravilhado, colocado perante o Rabi pleno de sabedoria, que abençoa a união matrimonial com sua luminosa presença. Em outras passagens evangélicas, a presença de João é percebida claramente, como se ele fosse a sombra de Jesus. Acompanha o Rabi na íngreme subida de 562 metros. Isto está em Lucas, capítulo 9, versículos do 28 ao 36, até o cume do Monte Tabor. Após as 4 horas de marcha, dorme junto a Pedro e Tiago. Na madrugada que avança, escuta vozes que vibram no ar. A sublime visão de Jesus vestido de luz o faria mais tarde evocar a cena inesquecível ao iniciar a sua narrativa evangélica. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isto está em João, capítulo 1, versículos do 4 ao 5.
Finalmente, é oportuno lembrar que a promessa do advento do Consolador consta apenas do Evangelho de João, que assim nos transmite o feliz anúncio de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Isto está em João, capítulo 14, versículos do 15 ao 18 e capítulo 15, versículos 26 e 27. Mais uma aula interessantíssima, não é, meus queridos? Falando aqui para nós sobre os escritos dos evangelhos, que tratam aí da vida, dos ensinamentos, das histórias vividas pelo nosso Mestre Jesus, do seu pouco tempo sobre a terra, que foi também igualmente, apesar de pouco, muitíssimo significativo e especial para todos nós. Que nós possamos sorver desse ensinamento e refletir com profundidade em tudo o que nós ouvimos aqui na nossa aula. Ainda para encerrarmos, convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras venham estar comigo aqui às 19 horas, para que possamos partilhar o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos para nós mulheres uma série muito especial, a nossa psique feminina, voltada para as nossas necessidades femininas, que é o Reflexão de Empoderamento. Venha para cá, minha querida. É uma série muito especial, onde temos feito partilhas maravilhosas, que têm enriquecido os nossos caminhos femininos e nos empoderado cada dia mais e mais dos dons que já trazemos em nós mesmas. Também nas quartas-feiras, às 21 horas, temos o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a estarem conosco, abençoando os nossos lares. Às quintas-feiras, às 18h30, temos os estudos da obra de André Luiz. E às sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para nos ofertarem o passe e a renovação das nossas energias. Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que Deus, nosso Pai querido, que Jesus, nosso amigo e nosso Mestre, sempre fiel ao nosso lado, que Maria Santíssima, nossa Mãe amorosa que nos conduz pelas mãos, afetuosamente, até Jesus, sempre, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos conduzindo, como todos eles sempre fazem, ao bem e à nossa autoevolução, e que nós busquemos os caminhos de gratidão, de prática do bem que temos recebido, dos estudos, da dedicação, para que possamos seguir dia após dia, evoluindo através daquilo que aprendemos e da caridade prática para com todos aqueles que estejam envolvidos conosco e que nos sejam apresentados nos caminhos. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço desejando que haja sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia.
Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.